Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, de acordo com a hora que você estiver acessando o nosso For Connections, esse lugar de bate-papo, de comunhão, de relacionamento. É sempre um prazer ter você conosco. Então, estamos aqui com os nossos amigos de sempre, mas antes de apresentá-los, quero pedir a você mais uma vez que nos ajude aí. Como? Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal For Connections, faça a sua inscrição. Também tem um sininho ali, que se você acessar aquele sininho, se você acioná-lo, todas as vezes que o canal lançar um novo vídeo, você vai ser comunicado pelo YouTube e vai poder acessar esse vídeo novo. Você também pode compartilhar essa página, compartilhe com seus amigos, espalhe essa mensagem. Se você gostar do nosso bate-papo, espero que goste, curta também, dê o seu like e sua curtida. E é muito importante seus comentários também. Envie comentários sobre o bate-papo, concordando, discordando, ampliando a discussão. Enfim, participe conosco do For Connections, tá bom? Estamos hoje com os nossos amigos. Vou começar com o meu mais próximo aqui, vizinho de Rio de Janeiro. Eu estou aqui na Baixada, em Nova Iguaçu, ele está aqui pertinho de Jacarepaguá, na terra dos jacarés. Olá, meu amigo César Carvalho, tudo bem? Tudo bem, seu Farney? Tudo bem, Sérgio, Valmir? Na verdade, não é a terra dos jacarés, é Lagoa de Jacarés, né? Isso aqui não é uma coisa assim, terra de jacaré, não é assim, não é assim. É lagoa, é uma coisa importante. É um pouco do quadro assim, de alguma forma a gente vê um lago, né? Um pouco parecido com o que a gente percebe a Igreja Evangélica Brasileira. Muito bonita, muito grande, muito legal, mas rasinha, né? Rasinha. Então, assim, é um pouco. E, assim, jacaré tem aparecido muito. E agora, depois da vacina, provavelmente que virá, vão aparecer mais jacarés ainda aqui em Jacarepaguá e no Brasil todo, né? Infelizmente. Aí, Nossa, ao invés de cuidar de ovelhas, vamos cuidar de jacarés. esse é o nosso amigo César, já começa já com as suas pitadas aí de sarcasmo, nosso nobre amigo. Valmir Delgado, nosso mestre, nosso psicólogo lá, terapeuta familiar lá de Connecticut, agora é morador de Connecticut. Olá, Valmir, tudo bem? Tudo bem, seu Farney? Tudo bem, Sérgio, César e todos aqueles que nos acompanham nesse tema tão interessante hoje. Eu vou ser sincero, eu sempre evito evitar, sabe? E é uma coisa que eu tento evitar. Assim como eu nunca digo nunca, entendeu? Mas nesse momento tão triste que o Brasil está passando hoje, uma coisa que com certeza era evitável, que é essa catástrofe social que está passando em Manaus agora na área médica por falta de oxigênio. O mínimo do mínimo que uma pessoa tem direito no hospital seria o direito de respirar adequadamente. E a gente fica triste, estava orando hoje pela população de Manaus hoje de manhã, muito triste com isso, e tem coisas que realmente entristecem o coração da gente, porque são coisas que são, com certeza, inevitáveis, mas, infelizmente, pela falta de responsabilidade de autoridades, o povo é que sofre. Então, fica aqui o meu protesto, embora eu não more no Brasil, mas sou cidadão brasileiro e tenho meus parentes, tenho meus amigos aí, e fico muito, muito triste mesmo por ver esse tipo de situação acontecendo no Brasil. Eu acho só que essa situação, vou me meter já, era evitável, né, Valmir? Você quis dizer que era evitável essa questão da falta de Não, oxigênio. talvez você tenha entendido errado ou eu expressei errado. Não, eu quis dizer que é totalmente evitável. Evitável, exatamente. Seria, porque é uma minimamente logística. Todo mundo sabe, nós estamos com, sei lá, 10 a 11 meses de pandemia. Todo mundo sabe que a crise que mais dá é a questão respiratória e deixar faltar oxigênio. Tem duas questões aí, né? Primeiro é esse monopólio de oxigênio que é no Brasil aí de uma certa empresa. Eu acho que isso precisa ser revisto. E agora a gente vai ter, o brasileiro vai ter, em Manaus vai ter que respirar um ar maduro, né? Porque agora o oxigênio vai ter que vir de onde? É o Maduro, é brincadeira, o Maduro tem que mandar oxigênio para a gente, mas tudo bem. É duro, mas... Então, agora, eu ouvi dizer também, Valmir, não sei se é verdade, você pode confirmar, o Sérgio também, que na região algumas regiões da Califórnia, não sei se é Los Angeles, também está faltando oxigênio. Eu ouvi hoje numa reportagem, estranho também, mas é assim, porque houve um aumento em alguns lugares do mundo, 10 vezes mais uso de oxigênio hospitalar. Então, de fato, houve uma demanda. Quando há uma demanda aumentada, precisa haver uma logística diferenciada, né?
o que torna a situação completamente evitável nesse sentido. Desculpa aí a intromissão. Sem problema. Válido, válido, válido. Meu amigo Sérgio Elias, Trindade Connect, da Igreja Metodista Livre, nosso amigo pastor, doutor. Como é que tá, Sérgio? Fala com a gente aí. Tio Farney, tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos seguindo a vida, tocando o barco. Eu sei que a gente vai navegar daqui a pouco, né, no assunto de hoje. Vamos fazer a nossa reflexão via marítima, né? Eu não vou aqui liberar o tema, mas você vai daqui a pouco apresentá-lo. Mas grande prazer estar aqui com vocês, meus amigos, você, César, Valmir, e essa gente querida espalhada pelo mundo todo. Um grande abraço, vamos lá, vamos tocar o barco. É isso aí, tocar o barco literalmente. Já tivemos alguns pequenos spoilers aí do tema. O tema de hoje, na verdade, é não tente evitar o inevitável. Por isso que o Valmir e o César, de forma firme e contundente, se queixaram do que houve em Manaus, porque era uma tragédia evitável, né? Como outras tragédias, chamamos de tragédias, mas foram ou catástrofes, e que, na verdade, foram frutos da irresponsabilidade. Quem não lembra do que houve em Brumadinho, né? Eram questões evitáveis, era só ter tido o cuidado correto, a fiscalização correta, enfim. Mas há coisas que são inevitáveis na vida. E Seu nós Farney, gastamos... Sim, só para pontuar, e aí os amigos podem me ajudar aqui, eu acho que a diferença de tragédia para catástrofe tem muito a ver com isso que a gente está falando. A catástrofe tem um quê de natural, ou seja, isso aí. um terremoto, um tsunami, algum vendaval, um furacão, coisas assim que têm aspectos da natureza. E as tragédias têm a ver com as questões humanas que também podem ter parceiros nessas catástrofes, né? Mas, por exemplo, a gente vê ações diferentes, a gente vê quando a nação tem minimamente o cuidado pelo seu povo. Vamos pensar no Japão, que sofreu aquele tsunami assustador, mas você vai ao Japão e as coisas já depois funcionam. Essa semana, se não me engano, no domingo passado, eu acho, nós comemoramos, nós nos lembramos dos 10 anos da tragédia nas serras do Rio de Janeiro. 10 anos, pessoas continuam sem casa, pessoas continuam sem absolutamente um cuidado, sem nada. Isso é uma tragédia, porque tem a ver com o ser humano. A tempestade que caiu é uma catástrofe. Só para... Legal, bom, achei até, desculpa, Sérgio, a gente até podia, já estou lançando a bola aqui para um próximo, na frente, um tema sobre isso, né? Como definir tragédias e catástrofes. Vale a pena a gente pensar sobre isso, que na vida da sociedade, das estruturas sociais, mas na vida humana de cada indivíduo também, há catástrofes e há tragédias. Legal pensar sobre isso depois. Fala, Sérgio. Certamente existe um parentesco semântico, né, entre as duas palavras tragédia e catástrofe. Por isso, muitas vezes, elas são confundidas como sinônimas. Mas, olhando pelo ângulo que o César está levantando, eu acho que didaticamente vale a pena a gente dissociar um pouco isso aí e a gente ficar convencido, ou chega à conclusão de que, se a gente pensar, como o César pontuou, né, que catástrofes têm mais a ver com o inevitável, né, catástrofes naturais, como as que ele mencionou, e tragédias têm a participação do homem, a parceria do homem, pode-se concluir que nem toda catástrofe precisa ser uma tragédia, seria isso? Se houver um preparo, uma antecipação, uma responsabilidade social, correto? Realmente acho que essa bola aí foi legal. Ajuda, inclusive, nosso querido irmão, nossa querida irmã a entender para onde nós estamos indo aqui, né? Eu já estou levantando a bola, que vale a pena, César, a gente trabalhar um tema sobre isso com calma depois, sobre tragédias e catástrofes. Vale muito a pena pensar sobre isso. Principalmente sobre como nós lidamos com isso, né? Isso aí. Porque existem catástrofes que são absolutamente inevitáveis. Inevitáveis, né? Mas a gente não pode jogar para o âmbito da catástrofe essa realidade de Manaus, porque foi de uma irresponsabilidade gigantesca humana, né? Você está vendo que está acabando o oxigênio. E você simplesmente não faz nenhum movimento, você deixa acabar para depois dar um grito. Parece assim uma necessidade de salvadores da pátria. Vim salvar. Aí
vem o governador do Pará e oferece 12 leitos. Aí vem o Dória, olha bem, aí vem o Dória e oferece internação em São Paulo para as pessoas. Quer dizer, cara, porque se vai trazer as pessoas de lá para São Paulo, por que não leva de São Paulo o oxigênio que está no mesmo voo que traria, leva oxigênio? Quer dizer, todo mundo querendo tirar a sua casquinha dessa questão, que inicialmente pode-se pensar catástrofe, a pandemia, mas que tem responsabilidades da tragédia por conta dessa tragicômica maneira de lidar com a vida humana, né? É quase uma tragicomédia como eles estão lidando com essas coisas. Enfim, é isso mesmo. E a gente quer pensar hoje sobre questões que são inevitáveis na vida, entre elas algumas catástrofes, como o César já pontuou no início do nosso bate-papo aqui. Há muitas questões na vida que são tragédias ou são catástrofes ou são questões da própria vida e que são inevitáveis. Esse nosso canal aqui é um ambiente de bate-papo aberto, mas sem dúvida alguma, já falamos aqui algumas vezes, quando nasceu o desejo no coração desse quarteto aqui de trabalhar o For Connections, a ideia inicial era, de alguma forma, deixar um legado para jovens líderes que estão iniciando o ministério, têm uma vocação. E eu não vou negar que, quando eu penso nesse bate-papo de hoje, eu tenho pensado muito também na vida ministerial, que trará questões difíceis. Haverá dores, haverá catástrofes. E eu preciso entender que algumas delas são inevitáveis. E se eu gastar minha energia tentando evitar o que é inevitável, talvez eu não gaste a energia correta, como o César deixou muito bem claro, para evitar que uma catástrofe inevitável se torne uma tragédia. Se eu puder trabalhar de forma reflexiva, preventiva, enfim, pensando o que farei daí em diante. E eu vou usar como pano de fundo, meus queridos, um texto bíblico, Atos, capítulo 27, eu não vou lê-lo, porque são 44 versículos. Aconselho você a pegar a sua Bíblia em casa e ler esse texto com calma, que conta a história da viagem de Paulo, quando ele vai de navio para Roma, como presidiário, como prisioneiro, para ser julgado por César. E nessa viagem há muitos episódios que acontecem, sucedem nessa navegação, alguns deles realmente inevitáveis, porque fazia parte de um episódio do próprio mar, do vento, de tempestades e por aí afora vai. Mas também, isso metaforicamente, os episódios aqui falam muito das cenas da nossa vida. Comentei com os meus amigos aqui que ouviu a mensagem sobre esse tema com o pastor Márcio Valadão, lá da Igreja Batista da Lagoinha, até em Connecticut mesmo, no Congresso de Pastores esteve aí, que o Valmir e o Sérgio me levaram, né? O retiro de pastores esteve aí em Stanford, em Connecticut, né? E o Márcio Valadão falou sobre como acaba que se conta, ou seja, ele pregou sobre o seguinte: a vida ministerial, o que importa é como vai acabar a minha história. Eu posso começar muito bem e acabar muito mal, e talvez eu comece mal e me ajuste no meio do caminho e encerre bem. O mais importante, começa ao final da história de alguém, e o Atos 27 tem várias desventuras e agruras que Paulo enfrenta, mas no final, o versículo, só para encerrar, o versículo 44, que é o último versículo do capítulo 27 de Atos, depois de tantas desventuras e catástrofes e tragédias, enfim, no final, Lucas diz, no versículo 44, dessa forma todos chegaram salvo em terra. Então a gente acredita que é um final de história, se você caminhar confiando no Senhor, que será bem sucedido. Porém, no meio do percurso, haverá várias nuances. Eu vou dar alguns exemplos aqui, depois de voltar em alguns deles, tá? No versículo 4, fala que eles enfrentam ventos contrários. No versículo 7, que navegaram vagarosamente por muitos dias. Depois tiveram dificuldades. No versículo 8, fala que chegou um tempo de bons lugar chamado Bons Portos. No versículo 9, fala que perderam muito tempo com a navegação, que era perigosa. No versículo 11, o centurião preferiu ouvir o conselho do piloto do que ouvir Paulo como profeta naquele lugar. E vai. São vários episódios que vale a pena você ler com calma, que se nós pegarmos uma metáfora de cada texto desse, uma analogia, um ensinamento na vida prática diária, a gente vai aprender que algumas questões são inevitáveis e como eu vou lidar com isso. Eu quero começar, então, vou elencar alguns episódios com o versículo 4, que diz: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Muitas vezes na vida ministerial e na vida comum, na vida de todos nós, enfrentaremos ventos contrários.
há um episódio bíblico, quando Jesus, depois que multiplica os pães e peixes, ele ordena, em alguns textos fala que ele compeliu, ele empurrou quase que os apóstolos a entrarem no barquinho e atravessarem o mar da Galileia. E ele ficou em cima da montanha. Eles estão ali, depois de um milagre que aconteceu, depois de um dia bem sucedido ministerialmente falando, estão sob a palavra do próprio Senhor, obedecendo o que ele mandou para atravessarem o lago, o mar da Galileia. Porém, enfrentam um vento contrário no meio do caminho. Então, às vezes, mesmo obedecendo ao Senhor, eu vou enfrentar ventos contrários. Vou começar com meu amigo Sérgio Elias, pensar um pouco sobre isso. Como é que eu posso lidar quando ventos contrários são inevitáveis na minha vida? Como é que eu faço para lidar com isso, já que eu não posso evitar isso que pode ser inevitável? Fazer como o velho marinheiro, né? Aprender a navegar, né? Quando, pelo menos tem sido essa a minha experiência, quando eu me encontro no meio de vendavais, aos quais eu não me lembro de ter provocado ou ter contribuído para que se levantassem no meu oceano, quando eu percebo que são situações que estão fora do meu controle, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser, como aquela velha canção, né, belíssima, né, aquela música do cancioneiro evangélico que eu amo, né, solta o cabo da nau, né. Há momentos na vida que você tem que deixar as coisas mesmo no controle de Deus, consciente de que você não contribuiu para essa tragédia, porque se houver essa consciência, é hora de arrependimento, de mudança de curso. Mas se você sondou o coração e, como diz a palavra, se o coração não lhe condenou, e você está em paz, e um fato veio ao seu encontro, uma tempestade se levantou no seu horizonte, Jesus está com você. Alguma coisa que ele quer lhe ensinar, provavelmente. Prometeu que estaria conosco sempre. Está no barco. Então é hora de tentar relaxar e se apegar a ele e esperar até que a tempestade passe, né? Eu não sei se existe alguma outra fórmula, mas nas muitas tempestades da minha vida, quando eu percebi que não havia nada a fazer, eu dei de mão, confiando em Deus, até atravessar. É mais fácil falar isso do que viver, né? Bem verdade. Tempestade não é coisa boa, não. Tempestade é coisa bem incômoda, desagradável. O gosto da morte vem na boca, né? A sensação de perda é iminente, mas a gente sobrevive pela graça de Deus e nunca sai do outro lado da mesma maneira. Há sempre lições para se aprender, por mais duras que sejam no meio da tempestade. Eu diria, se não há nada a fazer, se agarra no Senhor que está no barco e vai em frente, atravessa. Não se sentindo o mais infeliz dos seres humanos do mundo, por que isso só acontece comigo? Não, isso acontece com todo mundo. Acontece com crente, com não crente, acontece com fiel, com o infiel. As crises da vida fazem parte da experiência humana, não é? Mas para aquele que confia em Jesus e o tem no seu barco, é confiar nele e atravessar. Isso sim, Sérgio, é isso aí. Os ventos contrários virão, né? Enfermidades que você não esperava, perda de emprego, uma tragédia familiar, uma catástrofe natural. E eu preciso entender que isso faz parte do processo da vida. E, como você disse algumas vezes, o que eu preciso fazer é realmente entender aquele momento e passar por ele. Talvez esteja assistindo agora algum jovem líder que começou a enfrentar desgaste no seu ministério, na sua vida profissional. Entenda, esse vento vai passar se você confiar em Deus e tua vida estiver ancorada nele. No versículo, meu amigo César, no versículo 7, diz que eles navegaram vagarosamente por muitos dias e tiveram dificuldade para chegar a outro local. Então, me parece aqui, de novo, usando a linguagem de metáfora, que há momentos na vida que eu tenho que caminhar um pouco mais lento mesmo, pelas pressões, pelos problemas, e nós vivemos uma época onde se fala muito sobre acelerar. Tem hora que é inevitável caminhar mais lento mesmo, é necessário caminhar devagar, e quando isso acontece, como lidar com isso, César? Em primeiro lugar, e o Sérgio mencionou a questão, e ele falou de maneira muito contundente, porém, assim, en passant, a questão das tempestades que são responsabilidades nossas mesmas, né? Nós mesmos produzimos as questões que hoje nos afligem. Se a gente fizer um paralelismo de tempestade no mar, e a gente vai chegar lá em Jonas, embora Paulo estivesse sendo levado contra a sua vontade, Jonas pagou a passagem para ir na direção contrária daquilo que Deus o havia chamado para fazer. Eu acho que isso é sempre uma questão que a gente precisa avaliar, não é? Existem, de fato, tempestades da vida e dificuldades que são implementadas
por Deus, no sentido para nos formar, né? Para que nós sejamos formados à imagem do Cristo, conforme Paulo escreve aos Romanos. Todavia, existem outras que são fruto das nossas escolhas, das nossas inconsequências, né? A história de Jonas é tão curiosa porque ele paga a passagem para ir na direção contra a vontade de Deus. E alguém disse uma vez, se não me engano, Billy Graham, que sempre vai haver um navio pronto para te levar para longe da vontade de Deus. E a gente precisa ter esse cuidado também. Quanto à questão da sua abordagem sobre o navegar vagarosamente, eu creio que em tempos de extrema correria, nós precisamos fazer avaliações muito criteriosas sobre a nossa navegação, a nossa jornada. Porque, embora eu entenda o que o apóstolo Márcio Valadão falou, do importante no final, chegar ao final e ser avaliado pelo final, durante a jornada nós precisamos avaliar também a jornada, e não só as extremidades, o início ou o fim, mas também o meio, ou seja, os processos que nós estamos passando. E para mim, talvez os maiores equívocos da nossa experiência seja acelerar quando deveríamos diminuir a velocidade e diminuir a velocidade quando deveríamos acelerar. Então, esse tipo de questão é muito importante ter discernimento. E eu acho que essa, Silfarne, Sérgio e Valmir, é a grande questão do nosso tempo. Nós vivemos um tempo de tamanhas questões de natureza de informação sobre a vida, de direção para a vida, do que fazer ou não fazer, que são tantas vozes de todos os lados que, se nós não tivermos um discernimento claro sobre aquilo que Deus quer conosco, nós podemos entrar em certas sensações, tanto de euforia quanto de depressão, né? Há muita gente que está eufórica, querendo atingir o atingimento de certas metas e corre com todas as suas forças na direção do abismo, sem avaliar que o abismo está ali na frente, né? Então temos que ter cuidado. Há uma anedotazinha de uma situação que, se a gente não souber avaliar aquilo que queremos, nós podemos acabar por cair em abismos da vida. Um certo cidadão foi comprar um cavalo de outro, e um cavalo muito bonito, e ele montou no cavalo e o cavalo não andava de jeito nenhum. Aí o cara falou, para esse cavalo andar mesmo, a forte galope, tem que falar graças a Deus. E para parar, tem que gritar Santa Maria. Aí o cara gritou, olhou, vamos lá, cara, graças a Deus, o cavalo saiu num pinote, cara, mas uma correria louca, e estava chegando num abismo. Ele esqueceu o que ele tinha que dizer para parar o cavalo. Meu Deus, o que eu vou falar agora para parar esse cavalo? E aí, faltando uma beiradinha para chegar no abismo, ele lembrou, Santa Maria, num apelo dramático para que fosse socorrido por Maria, né? Na visão dele. O cavalo deu uma parada imediata, cara, assim, pá. Aí ele botou a mão na cabeça, graças a Deus, o cavalo disparou de novo, caiu no abismo, morreu todo mundo. Porque por falta dessa avaliação constante da jornada da vida, muitas vezes nós vamos fazendo as coisas equivocadas, as escolhas equivocadas, por falta de um discernimento mais ajustado. Então, é hora de navegar rápido, na minha modesta opinião, não, tá? Eu não acho que seja. Mas é hora de navegar ou de não navegar, porque os ventos estão contrários? Também não. Existem questões, é isso que propõe a conversa, tem coisas que são inevitáveis na vida. E a gente querer evitá-las é se esforçar demasiado, gastar uma energia gigante que não vai produzir absolutamente nada favorável. E a gente tem que ter esse cuidado.
Essa observação final do César vai me puxar para o tema que eu quero puxar com o Valmir agora aqui. Quando ele diz que, quando eu vou decidir que durante um tempo de vento contrário, eu preciso navegar mais lento, mas não parar de navegar, e há momentos que eu preciso navegar mais rápido. Decisões têm que ser tomadas o tempo inteiro na vida. A vida é toda hora tomando decisões. No ministério, então, isso é muito tenso, da palavra tensão mesmo. E a gente vai cometer alguns erros de cálculo, erros de diagnóstico, prognóstico, vamos cometer equívocos. Por exemplo, no versículo 13 fala que, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa, só que pouco tempo depois, no versículo 14 fala, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Aí no versículo 27 fala a mesma coisa, na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, imaginaram que estávamos próximos da Terra, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Né? Então, assim, há momentos que a gente vai ter diagnósticos errados. Vamos imaginar uma coisa, fazer um cálculo errado. E eu lhe garanto, infelizmente, isso é inevitável. Os seres humanos cometem equívocos. Por mais organizados que sejam, mais metodistas e metódicos que sejam, a gente vai fazer cálculo errado algumas vezes, a gente vai se equivocar, a gente vai se repetir, por que eu fiz isso, por que eu falei isso nessa hora? E muita gente trava e para de exercer ministério, para de seguir sua carreira profissional, para de seguir sua vocação, com medo de cometer equívocos. Valmir, equívocos, cálculos errados, são inevitáveis na vida, você acha? Eu creio que alguns sim, né, Silfar? Alguns, com certeza, são evitáveis. A própria palavra de Deus nos dá uma noção, um entendimento de existem coisas que são evitáveis e coisas que são inevitáveis. Por exemplo, Paulo, quando fala com Tito, né, quando ele fala assim, ao homem herege, após uma ou duas admoestações, evita-o. Né? Quando ele fala, por exemplo, com Timóteo, ele fala, evita os falatórios inúteis e profanos. Então, tem coisas que dá para evitar. Mas o próprio Senhor Jesus também vai falar lá em Lucas, ele fala que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Então, existem coisas que eu creio que são evitáveis e existem coisas que são inevitáveis, vai depender. Por exemplo, eu me compadeço muito agora com meus colegas, aí, você, Silfar, e com o César, porque eu creio que está inevitável que o Botafogo vá para a segunda divisão esse ano. Porque do jeito que a coisa está aí, meu filho, vai ter que soprar vento muito forte de baixo para cima e muito contrário de cima para baixo para conseguir levar o Botafogo lá. Mas você só pode distrair um pouquinho. Eu, para falar a verdade, eu como bom vascaíno, eu estou torcendo pelo Botafogo, torcendo demais pelo Botafogo. Mas é inevitável que venha sim. Eu creio que existem coisas, por exemplo, hoje, Farm, eu vou ser sincero com você, eu tomei uma decisão agora esse mês que talvez seja um equívoco, mas eu tive que arriscar, que foi a decisão de tomar a vacina. Na verdade, ontem eu tomei a segunda dose já da vacina do Covid, eu sou um dos primeiros, eu acredito, de toda a população brasileira que eu conheço aqui, eu sou o primeiro a estar sendo vacinado, eu faço parte do que eles chamam da primeira linha, da primeira fonte ali, que eles chamam, por causa eu ser da área de saúde, que na área de psicologia nós somos considerados de healthcare. Eu tomei a primeira vacina cerca de 20 dias atrás, tomei ontem a segunda, e foram várias pessoas, a começar da minha própria família, que falaram, mas será que você é louco, você é maluco? Eu vou esperar mais um pouco, e se der problema disso, se der problema daquilo, e se for a marca da besta, e se for anticristo, e se alterar o DNA, e se... É um monte de si que tem hora que você fala, bom, quem que está com a verdade nessa história? Não sei, o tempo vai dizer. Eu assumi o risco, inclusive hoje eu estou aqui com vocês, mas estou debaixo de Tilenol, uma noite bem difícil para mim por causa dos efeitos da vacina, que a vacina ela pode dar como próprio side effect, como efeito colateral, alguns dos sintomas do próprio Covid. Né? E eu tive alguns dos sintomas na primeira e estou tendo na segunda. Basicamente, calafrios, né? Não estou tendo febre, mas eu sei de pessoas que tiveram febre a noite toda. Para mim está sendo apenas um calafrio, uma sensação de febre, não dormi direito, parece que a cabeça vai doer, a garganta parece que vai dar uma coisinha, mas por enquanto é só isso. Agora eu te pergunto, e se acontecer alguma coisa com relação à vacina no meu corpo, eu poderia ter evitado isso? Sim, poderia. Mas também eu poderia não ter tomado a vacina e contrair um Covid.
E como a gente conhece, eu com 55 anos, tem muita gente mais nova do que eu, e eu ainda tenho um quadro de asma e alergia, que é mais grave, e de hipertensão, eu sou considerado fator de risco, e por eu também não ter tomado a vacina, eu contraí o Covid e até morrer. Então, tem coisas que a gente tem que assumir riscos. Eu acho que a vida é um risco. Você pensa, você calcula, como o César falou aí, você tenta planejar, você ora, você busca a direção de Deus, mas chega uma hora que você tem que tirar a âncora do medo e falar, olha, eu vou navegar nessas águas, porque a vida é assim, a vida é esse navegar que às vezes é um vento contrário, às vezes o teu barco afunda, você pega carona no outro, você chega... Não sei, mas a verdade é que não tem como a gente não assumir esse risco. Então, eu creio sim que é possível a gente se equivocar. Eu, particularmente no meu ministério, quando eu olho para trás, eu vejo hoje que eu cometi muitos equívocos, muitos erros como pastor, como cristão. Eu reconheço hoje que eu cometi muitos erros como pai na educação das minhas filhas, coisas que eu hoje jamais faria. Dizem até que essa é o ciclo, né, dinâmica do avô. Não sei, o César que é avô, o Sérgio que é avô também, talvez eles possam compartilhar mais isso, mas diz que uma das marcas do avô é justamente essa reflexão positiva do negativo. Quando você olha para trás e vê, poxa, com meu filho eu fiz isso e não valeu a pena, não foi bom. Com o meu neto eu vou fazer diferente. E é bom essa reflexão. Eu acho que o pior do que se equivocar é não admitir que está equivocado e não assumir o erro e não ter a humildade para reconhecer que precisa mudar. Porque equivocar faz parte da natureza humana. Desde o jardim a gente vem cometendo erro. Eu quis muito elencar esse ponto, Valmir, amigos, porque tem muita gente que não prossegue a jornada ministerial com medo de cometer erros. Os erros farão parte, alguns são evitáveis, como você disse, é verdade, e alguns são inevitáveis pela nossa natureza humana, pela nossa limitação de discernimento, mas é importante enfrentá-los, né, com humildade e corrigir os erros. Seguindo aqui, Sérgio, nessas nossas caminhadas, nessa navegação metafórica nossa aqui, no versículo 15 e 17, tem um episódio interessante que fala que o navio foi arrastado pela tempestade, no 15, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Né? E depois, no versículo 17, fala também que houve momentos que eles mesmo baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Então, ficar à deriva é um processo da vida, muitas vezes. Você não sabe para onde vai, fica meio sem destino, meio perdido. E há momentos que, interessante, que talvez eu precise, de fato, soltar as velas para ficar um pouco à deriva. Há momentos na vida realmente assim, Sérgio, que parece que a gente se perde um pouco e fica à deriva, e esses momentos, às vezes, nos tragam lições novas. O que você pensa sobre isso? Sim, eu acredito que sim. Sobretudo se a gente considerar, você mencionou o verso 15 de Atos 27, considerarmos que eles reconhecem, os navegantes, né, que não podiam navegar contra o vento naquele momento. Então não era apenas um se lançar ao léu, se deixar levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vou vivendo do jeito que a vida quer. Né? Não é romantizar a falta de laboriosidade, né? de empreendedorismo, não é isso não. Não é sacralizar a preguiça nem o descaso com a existência, que é dom de Deus. Né? A gente falou aí, meus amigos aí, o César e o Sufani começaram, desculpa, o César e o Valmir, começaram fazendo um apontamento importantíssimo sobre a crise do oxigênio em Manaus, a falta do oxigênio em Manaus. Claro que é oxigênio médico, né? Oxigênio especializado para o uso do que necessita dele numa situação de saúde, mas é oxigênio de qualquer maneira. E a gente sabe que isso é o valor mais básico da vida humana, né? Que Deus soprou na narina do homem o fôlego da vida, quer dizer, o próprio Deus, com a vida, oxigenou os pulmões de Adão. Quer dizer, tirar essa prerrogativa do ser humano por descuido, por falta de cuidado na administração pública, é não somente um crime, mas também um pecado, né, contra o próprio dom da vida. Né? Então, não estamos aqui sacralizando o erro humano. Né? Então, se deixar levar, deixar acontecer, não tem, mas deixa lá, depois a gente vê, né? Mas o estoque está diminuindo, doutor. Né? Daqui a pouco vai faltar oxigênio nos hospitais e ambulatórios. Mas depois a gente vê. Não é esse ir ao léu em nome da irresponsabilidade, não. Fica claro aqui, no verso que você sinalizou muito bem, que eles não tinham opção.
ele chega a dizer, não tendo como navegar contra o vento, resolvemos ir ao léu, né? Então, quando você reconhece que você fez tudo o que poderia fazer, esgotou as possibilidades, e você não vai ter nenhum encontro com a sua consciência mais tarde, quando você percebeu que no que lhe pertencia a possibilidade, você fez o seu melhor, e mesmo assim as situações são adversas, o vento é contrário, é parar de gastar energia à toa e deixar ir ao léu, né? Ir à deriva. Então, acredito que sim, Silfarne. Aliás, Silfarne, Denise, minha esposa, é testemunha do que eu vou dizer aqui. Eu tenho uma máxima, uma filosofia de vida, que eu não sei, eu acho que eu sou um pouco esquizofrênico, talvez, porque quando eu tenho certeza que já fiz tudo o que poderia fazer, e mesmo assim nada mudou, mas eu esgotei as minhas possibilidades como ser humano, como cristão, como pai, como amigo, enfim. No cenário da vida, eu fiz o que eu poderia fazer em uma determinada situação e não há nada mais a fazer e a coisa continua complicada, no lugar onde todo mundo, em geral, se desesperaria e entraria em pânico, é ali que começa o meu relaxamento. Denise sabe disso. Ela diz, eu não entendo você, quando está tudo perdido, você relaxa. Pois é, porque se eu entendi que já fiz tudo que poderia, confiei em Deus, fiz a minha parte, né? Enfim, não negligenciei a minha atividade nesse momento, nesse cenário, fiz o que eu poderia fazer, e mesmo assim não posso mudar, o vento é contrário, está na hora de eu pôr a mão na nuca e ir ao léu e confiar que Deus está no controle. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, mas acho que sim, acho que há momentos que você tem que deixar o vento te levar, porque você já fez tudo o que poderia, confiar no controle de Deus, né? Faz muito sentido. Todo sentido, cara, todo sentido. Me permita só lembrar da experiência de Davi com seu filho, com o primeiro filho lá com Betseba, que ele lutou, mesmo debaixo de um diagnóstico e de uma palavra de Deus, a doença do menino e depois o seu falecimento, ele jejuou, orou, buscou a Deus, ficou lá no quarto dele lá, e o pessoal depois de, acho que uma semana, aí cochichando lá, o menino morreu, mas não vamos falar nada, porque aí ele percebe e ele se levanta e diz, não, agora eu vou viver, né? Porque eu fiz tudo o que eu podia fazer enquanto o menino estava vivo, agora eu não posso fazer mais nada, eu vou viver a minha vida. Eu acho, Sérgio, que essa é a maior de todas as saídas para nós e é a grande demonstração de confiança de que Deus está no trono. Ou seja, César, desculpa te cortar, eu acho até que perdão de cortar, até é o seguinte, que em cima dessa pegada desse deu aí, tem hora que a gente fica à deriva, como o Sérgio disse, por falta de orientação, mas muitas vezes é necessário mesmo, como tu disse aí, Senhor, eu vou confiar em ti. Vou parar de ficar lutando toda hora, debatendo, porque tem hora na vida da gente, a gente se debate tanto, confiando na nossa capacidade, e tem hora que é só confiar no próprio... E aí, se for fazer mais metáfora ainda, Jesus falou para Nicodemos, né? O vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles guiados pelo Espírito. Tem hora na vida que essa deriva é uma deriva, vou usar uma linguagem aqui, vou criar uma expressão que não faz sentido, mas uma deriva controlada pelo Espírito Santo, entende? Eu estou à deriva, mas ele não, ele está controlando ali, mas na minha perspectiva eu estou à deriva. Tem hora uma que deriva derivada em Deus, né? E tem hora que tem que ser assim, cara, senão você gasta muita energia, se debate mais. Uma deriva ancorada em Deus. É isso aí. No sentido de que, embora eu não esteja sabendo onde isso vai me levar, eu sei que Deus não perdeu o controle, eu sei que Deus continua no trono. Eu acho que essa é a grande bênção de uma relação com o Senhor. Não é que ele nos... Porque muita gente está buscando uma relação com Deus para evitar os problemas, para resolver os problemas. E talvez a bênção da relação com Deus seja não evitar problemas, mas saber que Ele está no controle mesmo quando eu tenho problemas. É a oração de Paulo. Orei por 3 vezes para que o espinho fosse tirado, e Deus me respondeu que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bem, se é desse jeito, eu vou me gloriar então nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, e vou navegar dessa forma. Eu acho que essa é a grande saída e talvez a grande beleza da confiança efetiva, né? Confiar em Deus é de fato se arriscar. Confiar em Deus é de fato deixar que a vida
se desdobre um pouco mais naturalmente, menos tensa do que as pessoas hoje estão fazendo, né? Elas querem essa coisa que o Silfarne de vez em quando toca, essa coisa do mundo perfeito, do mundo com questões tão simétricas, definidas, né? Muito simétrico, métricas. muito. Isso não é a verdade da vida. Descansar na assimetria divina, né, que faz tanto de um jeito quanto de outro e de formas completamente diferentes e inovadas de vez em quando, ele vai conduzir os processos, não de maneira irresponsável, como pontuou bem o Sérgio, mas com confiança no Senhor. A vida é assimétrica, né, César? O nosso rosto, os lados são diferentes. Se fossem iguais, nós seríamos monstros, na verdade. Então, criou-se um mundo simétrico que é fantasioso. Agora, já vamos para um contraponto agora, César. Se há momentos que eu tenho que ficar à deriva, de fato, ancorado em Deus, os versículos 18 e 19 falam de outra atitude. Há momentos que vai ser inevitável eu ter ação prática. Qual é a ação prática aqui? Eles lançam fora as cargas do navio. Tem uma parte do versículo 19 que eles lançam fora até a armação do navio com as próprias mãos. A armação podia ser de ficar guardada ali âncoras, ferramentas, mas também onde alguns navios guardavam até armas. Não sei se é o caso aqui. Mas é um lugar onde uma espécie de depósito de coisas pesadas ficavam ali e com as próprias mãos eles lançaram fora o mar. Então, ao mesmo tempo, olha como a vida é interessante. É necessário que eu fique à deriva, há momentos que é inevitável que eu abra mão de carga, senão eu vou naufragar. Como é que ele lidar com isso, César? Como é que ele ter uma ação prática de abrir mão de coisas que podem ser cargas da minha vida, nessa navegação da vida? Nós vivemos um tempo que é exatamente o contrário a isso, né? Nós vivemos um tempo de acumulação, nós vivemos um tempo em que acumular pressupõe sucesso, né? Então, ter consciência de que em alguns momentos nós precisamos abrir mão não só de coisas que nós desgostamos, mas também de coisas que gostamos porque estão excedendo a minha capacidade de carregar naquele momento aquele peso, é fundamental. Volto a dizer, a maior necessidade dos nossos dias, Silfarne, é discernir as realidades, os tempos, os momentos. A Bíblia vai dizer que o coração do sábio sabe o tempo e a hora. Da mesma maneira que há momentos de nós trazermos para nós certas situações, certos pesos de responsabilidade, certas decisões que precisamos tomar, há momentos que a gente tem que deixar a coisa funcionar e acontecer um pouco mais naturalmente. A gente tem que abrir mão, deixar, esvaziar o excesso do navio, mesmo que esse excesso possa fazer parte de alguma estrutura importante. Quando ele fala de armação, eu estou entendendo que são aqueles lugares onde as velas são abertas, né? Aqueles lugares importantes. Então você tira, aquilo é importante para o navio, mas naquele momento está trazendo dificuldade, está trazendo problema, está ampliando a dificuldade. Então tira aquilo e joga fora. A gente tem que ter essa noção exata de que precisamos nos resguardar nesse tempo de acumulação, precisamos deixar coisas, abandonar coisas mesmo que são, em alguns momentos da vida, desnecessárias. E se eles se tornarem a ser necessários, essa história continua depois de Malta, né, se não me engano, e eles conseguem outro navio. Deus sempre vai nos ajudar para que os objetivos aconteçam, né, para que o propósito eterno de Deus se concretize na nossa vida. É assim que eu creio. Como toda navegação, está chegando já quase o porto final aqui. Que pena, que o papo está muito legal, de verdade, cara. Eu queria chamar o Valmir mais uma vez, Valmir, porque aí o versículo 19, versículo 20 é muito forte. Fala assim, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Cara, tem hora na vida que parece que chega um momento que você perde toda a esperança. Quando se prolonga o sofrimento, se prolonga a angústia, há momentos que, eu vou redundar aqui, há momentos que momentaneamente, desculpa a redundância, você perde a esperança. O que não quer dizer necessariamente que sua vida acabou completamente, vai haver aquele momento. Como é lidar com isso na vida ministerial, inclusive, Valmir, e na vida como um todo, quando eu perco a esperança? Eu creio que faz parte a gente, às vezes, passar um momento assim em que a gente perde a esperança,
em que a gente fica desanimado, pode ser essa palavra também, né? Falta ânimo. E já que a gente está falando de vento para lá, vento para cá, vale a pena a gente parar um tempinho com essa questão da palavra desanimado, porque a palavra desânimo ela vem do latim, da palavra anima, que é uma palavra que tem um sentido de alma, tem um sentido de vida, e que nos remete etimologicamente para o sopro da vida. E sopro da vida nos faz lembrar justamente o quê? De Gênesis, quando Deus, depois do homem formado, porque até pregadores vão ilustrar isso, que Deus nos fez com as suas próprias mãos, mas a verdade é que depois do homem formado, do corpo formado, criado, nós podemos dizer que o primeiro contato que Deus teve com o homem foi um contato olfativo, né? Nessa época de Covid, em que a gente, inclusive, está perdendo, como um dos sintomas, perdendo o olfato, e estamos muito preocupados em pegar o Covid através da transmissão do ar, é interessante lembrar que a palavra desânimo vem desse sentido. Até na Idade Média, desânimo era considerado algo associado à preguiça, ao cansaço, mas depois de muitos anos, os psicólogos começaram a entender, e os médicos também, que às vezes uma pessoa não está preguiçosa e nem está cansada, ela pode não estar cansada, pode não estar com preguiça, mas mesmo assim está desanimada, porque é algo que afeta não apenas o físico, mas o psique, e nós que somos cristãos entendemos, inclusive, vai um pouquinho mais longe do que isso. Então, na verdade, uma pessoa desanimada é a pessoa que, de certa forma, perdeu o fôlego, né? É como se a gente pudesse falar que alguém desanimado é como se estivesse com carência do sopro da vida, carência do roá, que é a palavra no hebraico, carência do pneuma, que é uma das palavras também para ar. Enfim, a gente poderia usar de uma forma até aqui bonita, dizer, assim como dentro da física, o que é um vento? Nós estamos falando muito de vento. O vento é deslocação de ar, o vento é um movimento do ar. E o ânimo tem muito a ver com esse mover. O ânimo tem a ver também com esse deslocamento de ar. Então, ânimo aponta para movimento. Por isso que quando a gente vê desenho animado, a expressão que a gente fala, desenho animado. Por que um desenho animado? Porque é um desenho que tem movimento, um desenho que tem anima, ele tem vida. E uma das marcas da pessoa desanimada é a ausência de movimento. Então, é interessante o texto falar, quando você leu aí, que teve momentos que eles estavam praticamente vagarosos, quase que parando. Tem momentos na nossa vida que vai ser assim, mas nós não podemos continuar parados, nós temos que estar continuamente nos movendo, e eu creio que o segredo para isso é em busca do ar certo, Silfarne. Quando os ares contrários, quando o vento contrário estiver nos atingindo, eu creio que não existe outro remédio para a gente do que buscar mais do ar verdadeiro, do pneuma, do Espírito Santo, de pedir a Deus para nos renovar, pedir a Deus para nos fortalecer, pedir a Deus para ter misericórdia da nossa vida, porque estando cheios do Espírito Santo, estando com esse ar movimentando a nossa vida, isso vai nos dar mais força e mais capacidade para resistir a essa tempestade. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas vai ser muito melhor para a gente resistir a tudo isso, sendo impulsionados pelo vento do Espírito, esse vento que é muito mais forte do que qualquer vento contrário que possa vir na nossa vida. Sim, Valmir, com certeza. Gente, o texto é muito rico. A gente vai ter que encerrar por causa do horário aqui, para não ficar muito longo. Eu quero apenas, no fechamento, nós pedimos no final para o nosso amigo César orar por nós, por todos que estão enfrentando essa vida cheia de aventuras e desventuras, para que o ânimo seja renovado, e encerrar apenas lembrando 2 pontos aqui do texto. É o momento onde Paulo aconselha que eles comam, no versículo 33 em diante, 34 em diante, estavam com muitos dias sem comer, e Paulo os anima a comerem. Ele então pega um pão, dá graças, parte, não chega a sua ceia, porque não tem o vinho ali, mas a ideia era essa de Paulo, repartir o pão, dando graças, comendo juntos e renovando o ânimo deles. Fala da comunhão, do relacionamento, que é tão necessário, mesmo no meio das catástrofes ou das tragédias. Tragédias que talvez nós mesmos tenhamos sido responsáveis por elas. Eu preciso ter a humildade de me arrepender e aprender com isso, que eu também aprendo com os meus erros, né? Mas ter amigos próximos que eu possa partir o pão para recobrar o ânimo. E crer no que o texto diz no final. Todos chegaram a salvo em terra. Gosto de brincar sempre com as pessoas dizendo que esse livro sagrado aqui, a Bíblia Sagrada, no último capítulo, fala que a igreja venceu. A igreja venceu. Vai ser difícil, vamos enfrentar tempestades, ventos contrários, desânimo, falta de esperança, não tem que ficar à deriva algumas vezes, não tem que jogar cargas fora. Tudo vai acontecer porque algumas dessas questões são realmente inevitáveis. E são necessários, que fazem parte do processo do nosso amadurecimento. Mas temos a convicção plena, meu irmão, que aqueles que estiverem em Cristo vão poder dizer, como Paulo disse no final da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira
e guardei a fé. Como o César sempre lembra, né, na NTLH, aqui no português, fala: eu fiz o melhor que pude. Faça o melhor que puder, confie no Senhor, a sua vida, a sua embarcação, que vai conduzi-lo ao final para todos estarem salvos em terra. Amém? Queria pedir que o César orasse por nós. Apenas, vamos fazer uma coisa? São quantos minutos já aí, Valmir, de tempo aí? Valmir que está cronometrando. São quantos minutos já? Estamos 50 minutos? Então, muito rapidinho, 1 minutinho só mesmo. 1 minutinho para o Valmir, 1 minutinho para o Sérgio, para dar uma palavra final para a galera. Depois o César, o minuto final dele também pode orar pela gente. Valmir, depois Sérgio e a gente ora no final. Não, a minha palavra é só para dizer que nós estamos no mesmo barco de uma forma geral. Muitas das vezes a gente vai sofrer ventos, conforme já foi dito, que não fomos nem mesmo nós que produzimos. Mas o mais importante não é nem se tem vento contrário, se não tem vento contrário, é a certeza de que Jesus está com a gente. Ele prometeu que estaria. Então, o momento do desânimo vai vir, mas o momento do desânimo vai passar e a gente vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Então, Silfarne, eu só queria rapidamente fazer uma observação aqui. Uma boa dose de realismo é importante no cenário da fé. Você precisa do realismo para poder acessar a fé de maneira mais efetiva. E eu estava observando aqui que, na verdade, a história não vai terminar no final do capítulo 27, né? A gente sabe disso. Foi um recorte que foi feito aqui para a gente trabalhar metáforas, porque é muito rico o livro de Deus, mas a história vai continuar. Inclusive, eu notei que eles vão usar 3 navios, né? Usaram um na saída, o Adramitino, depois mudaram para o de Alexandria, esse é o que se arrebenta, e depois de Malta, em direção a Roma, vão usar um 3º navio. A vida continua. Então, na verdade, só vai acabar quando o cutelo decepar a cabeça do apóstolo Paulo. Então, aqui, não quero ser pessimista, quero ser realista. Meu querido irmão, minha querida irmã, enquanto estivermos nessa vida, podemos até trocar de navios, não é? Trocar de igrejas, de empregos, de projetos, de ministérios, mas enquanto estivermos aqui, a viagem vai continuar, as catástrofes vão nos encontrar, as tragédias serão produzidas, mas só quando o cutelo descer, só quando a vida acabar, é que finalmente os conflitos vão cessar aqui. Isso não é para, de forma alguma, de aborrecer a alma, nem de chatear no final do nosso bate-papo. É só para lhe tranquilizar, tá? Você não é o único, seu sofrimento é compartilhado por todo o gênero humano, toda a raça humana, mas Deus é contigo, tá bom? Aguenta firme aí, vamos chegar lá. Se me permite, eu vou fazer uma proposta aqui, vocês podem depois aceitar ou não. Eu acho que essa história ela é tão linda que ela merece uma continuação na questão... A estada de Paulo em Malta já merece um tema para nós, uma continuidade nessa questão desse programa, porque são tantos desdobramentos quando ele chega na casa de Públio, como as pessoas o avaliam num primeiro momento, quando ele é picado pela víbora, depois como ele sacode e não morre, como é que tudo isso se desdobra? São tantos ensinamentos, e nós estamos falando com tantas pessoas que vivem dificuldades e são apontadas pelas pessoas uns para os outros, né? Eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco mais, um olhar um pouco mais contundente nessa chegada à Terra, que o Silfarne encerra o programa com eles chegando em Malta. Eu acho que a gente poderia fazer um programa só sobre esse lugar de Malta, né? Aproveitando a cruz de Malta, que parece se assenhorar e gosta de zombar dos pobres, das estrelas. Alguns momentos, como disse o texto, as estrelas desaparecem mesmo, né? O vento é forte, as nuvens são terríveis, mas o problema é que a estrela continuou lá. Já a cruz de Malta já não tem essa coisa tão bonita, né? que o Valmir tentou aí zombar de nós, os pobres botafoguenses desse momento. Mas eu acho que valeria a pena a gente depois continuar com um outro programa só dessa parte aí de Paulo em Malta. Acho que vale a pena. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de uma conversa a mais, de estarmos juntos aqui e que esse programa, que essa conversa possa se espraiar
através das redes, de tecnologias, e que pessoas sejam atingidas e abençoadas. Nós não sabemos onde esses programas estão chegando, não temos noção, embora alguns números possam ser revelados, nós não temos uma noção plena, mas que chegue ao coração necessitado, chegue às pessoas que precisam de ajuda. Nós oramos, declaramos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.